Provavelmente quando pequeno você já passou por uma situação dessas. Você não estudou para a prova na época da escola, né? Se deu mal pra caramba e tentou dar um golpinho na hora de falar o assunto em casa, né? Ou não mencionou que tirou nota baixa porque ninguém perguntou e daí você não precisa dar desculpa nenhuma. Também já deve ter passado pela situação inversa. Você foi muito bem em alguma coisa e foi lá, sei lá, esfregar o boletim na cara de todo mundo. Tem boletim ainda, gente? Não sei como é que funciona hoje. Sei lá, foi bem no campeonato, tá? E aí você foi bem, você quer contar para os outros. Sei lá, você arrebentou na prova de geografia que você sempre foi mal. O que não deve ter acontecido com você durante toda a sua vida é o oposto. Você faz uma coisa incrível que dá um baita resultado e esconde de todo mundo. Até dos melhores amigos você não conta. Por que faz isso? Não faria sentido, né? Porque, quanto mais na política, né? Boas ações não ficam escondidas. Não quer dizer que pessoalmente você vai sair batendo no peito dizendo que você é o novo Jesus na Terra, mas o exemplo de uma boa ação, por exemplo, pode ser gatilho para os outros que têm desejo de ajudar também. E aí seu exemplo de sucesso pode servir de livro de receita para outras pessoas. Então, vale a pena divulgar bom resultado. Então, por que certas coisas são tão mocosadas pela esquerda globalista se elas são tão boas? Pois é, vamos conversar sobre esse assunto em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, vamos falar de coisas boas, na teoria, claro. Essas coisas boas que ficam na moita, se ninguém perguntar. E eu quero começar com o Reino Unido, uma história. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a nova administração trabalhista do bandoleiro chamado Keir Starmer, meio que na moita estava dando uma acelerada em um projeto pra lá de esquisito. A devolução das ilhas Chagos, as Chagos Islands, para Ilhas Maurício. Tá? Então eles vão falar, pegar as ilhas deles, Chagos Island, e dar para as Ilhas Maurício. Vamos ver que história é essa de gentileza estranha. Desde outubro do ano passado, Keir Starmer estava negociando meio que expresso, na moita, com o ex-primeiro-ministro das Ilhas Maurício, que chama, eu vou dar um bote aqui no nome do cara, Pravind Jugnauth, deve ser isso, a devolução das Ilhas Chagos para o povo das Ilhas Maurício. Parece bonito, né? Como se fosse assim, o Reino Unido, esse abutre imperialista, está devolvendo territórios para os seus governantes originais. Que legal, se eu sair da bolsa é muito chato. O problema é o seguinte, as tais das Chagos Island são um arquipélago de umas 60 ilhotas no meio do Oceano Índico que nunca foi das Ilhas Maurício. Quando as Ilhas Maurício se tornaram um estado soberano, as Ilhas Chagos já eram de velho dos britânicos. Então, ele não estava devolvendo nada para os donos, para os originais, tá? Ele simplesmente estava se desfazendo na moita de território britânico. Mas por que isso? Porque ele é burro e não conhece história? Porque ele tem um filho chamado Maurício e queria fazer surpresa para ele no aniversário? Não. As Ilhas Chagos têm uma base militar extremamente estratégica para o controle do Oceano Índico, em que operam lá conjuntamente os britânicos e os americanos, tá? Submarino, uma baita pista de pouso para os bombardeiros nucleares, navio grande. É o canal ali no Oceano Índico, tá? E essa base, provavelmente você já ouviu falar o nome, ela se chama Diego Garcia, né? Diego Garcia. Nunca entendi porque é o nome, mas tudo bem. Entregar Diego Garcia para outro país de bandeja, a bem da verdade, seria quase a mesma coisa que entregar a médio prazo a base para a China. Tá? Porque é a outra potência. Se os Estados Unidos não vai usar, quem vai ficar com isso é a China, a Rússia, mas muito provavelmente a China que tem aproximação com aquela região. E não parece nada bom para você, certo? Pois é. Mas o Keir Starmer parece não se importar muito por isso, até que isso caiu, óbvio, no ouvido dos americanos e, pelo menos por enquanto, essa história parou. Quando a coisa parou, começou o mimimi, né? Mas é uma questão de justiça com as Ilhas Maurício. Não é, já falamos, não é devolução de nada. Então é uma questão de justiça com os chagosianos, os que moram lá. Porque isso é verdade, tá? Para construir a base, os britânicos lá atrás basicamente deram um pontapé na bunda dos habitantes locais que inclusive têm reconhecimento internacional sobre essa terra original deles. Mas são os chagosianos, não são a turma de Maurício, tá? Mas se a razão
toda dessa história fosse essa mesmo, vamos dizer assim, reparar os chagosianos, por que então fazer isso na moita, na corrida e, se possível, antes da posse do Trump? Aí ninguém sabe explicar. E esse é o caso que eu estava falando. Você tirou 10 numa prova, mas não conta para ninguém. Você vai mostrar que você é uma nação desprendida, que vai devolver os povos originais para os seus lugares. Desculpa, não vou cair nessa, tá? Ainda mais a esquerda, que adora contar vitória sobre as suas virtudes, né? Então, primeiro caso está aqui. Casos estranhos de notas 10 que não são contadas para ninguém. Outro caso clássico na moita aí é a boa e velha história da vacina da Covid, né? Tema que, por sinal, vai fazer com que esse programa seja escondido lá no YouTube. Será que a gente volta para o Rumble? Não sei, vamos ver. Se vocês forem puxar na memória, a vacina era tão boa, mas tão boa, que a Pfizer conseguiu que o FDA inicialmente desse para eles segredos sobre os testes de 70 anos. Mas, gente, se é tão boa, né? Por que segredo? O caso, então, foi para a justiça e tentaram negociar. Tá bom, não é 70, só 18 anos, tá? E, por fim, a Pfizer perdeu, o FDA também perdeu a causa na justiça e acabaram tendo que repassar os dados para uma série de pesquisadores que tinham movido essa ação, o que se tornou daí o famoso caso dos Pfizer Papers. E esse grupo de pesquisadores divulgou aí drops de várias descobertas que acabaram ajudando a mudar parte da narrativa sobre eficiência, eficácia do líquido esquisito, tá? As notícias não correram mais rápido sobre o tema, por quê? Porque a imprensa também fez questão de ocultar muito dos relatórios desse pessoal. E aí, de novo, eu te pergunto, se a vacina era nota 10, por que não tornar todo público? Não é certamente para incentivar as pessoas, como é o caso, resistentes a essa questão da vacina, né? Eu poderia ser incentivado, né? Puxa, tão bom, conta para mim que eu vou lá tomar esse negócio. Pois é, mas não foi, tá? Então é mais um caso aí de nota 10 escondida dos pais. E que tal as migrações da África para a Europa? Uma série de ONGs internacionais estavam praticamente fazendo um serviço aí de shuttle, né? Pegava os ilegais vindos de várias partes do mundo lá nas praias da Líbia e despejava direto na costa italiana. Não era nem que pegava o cara no meio do caminho e estava se afogando, não, já pegava lá na praia mesmo. Quando você ia procurar quem eram essas ONGs, e a gente procurou pra caramba, e quem financiou essas ONGs, menino, não tinha Cristo que fizesse você achar da origem do dinheiro. E olha que a gente gosta de mexer nesse negócio. Vocês vão se lembrar, se acompanharam a gente há mais tempo, a coisa era tão cinza, que tem até mesmo grupos de tráfico humano que conseguiram entrar nesse, aspas, negócio. Porque veja, se não existe transparência em algo, os primeiros a achar brechas são os bandidos, certo? Você abre um ambiente de sombra e lá vai se instalar, o que é uma máfia, um grupo de criminosos, isso é típico. Logo, muita gente que hoje roda livremente ou infelizmente já não está mais lá na Europa, basicamente foi traficada, sem que a gente saiba nem em que condições isso aí aconteceu e nem a finalidade disso, se é que vocês me entendem. Mas, de novo, não é um trabalho lindo, super humanitário? Então abram as contas. Vai por mim. A gente procurou vários nomes por aí afora e nunca descobriu na totalidade quem de fato são eles e quem realmente os financiou. É mais um caso aí de filho que ganha o campeonato e esconde a medalha da mãe. Sabe como é que é? Povo muito modesto, essa turma. Mas é isso, invariavelmente esses casos são acompanhados ou de censura do Estado ou censura da imprensa, quando não dos dois, que geralmente é o caso, né? A censura, por exemplo, que proibiu a circulação da revista Compact, né, da AfD lá na Alemanha, um partido de extrema-direita. Por quê? Porque eles falam coisas inaceitáveis. Mas não é interessante? Veja, se um jornalista escreve algo inaceitavelmente ilegal, ele não deveria ser só processado e acabou? Fechar a revista? Mas então significa que todos os jornalistas da revista Compact escreviam coisas inaceitavelmente ilegais por lá, a ponto de fecharem a revista? E não vale a pena deixar eles falarem o que eles têm para falar, para discutir os temas, e se for exemplo, vamos dizer que fosse incitação ao crime, meter o cara em cana, porque aí você está metendo o cara em cana com uma razão e aí você terminou com o problema, tá? Houve uma discussão pública sobre o assunto, institucional inclusive. Não, a gente é tão bonzinho que nós nem queremos que vocês saibam o que eles estavam tentando falar. Não se preocupe, nós somos oniscientes e sabemos exatamente o que você vai gostar ou não, tá? Deixa com a gente, mas não pode questionar a nossa onisciência, tá? Porque senão você vai entrar no facão, que nem a revista Compact e a AfD, né? Então,
A gente sempre sabe mais o que é melhor para você do que para você. E um exemplo disso, você pode pegar também da guerra da Ucrânia. Eu suponho que você, como eu, preferia que de alguma forma aquilo lá parasse de escalar, parasse de morrer gente. Depois a gente dá um jeito, não sei qual, não estou propondo soluções aqui, mas em termos humanos é evidente que quanto menos civis morrerem, melhor, sobretudo para a Ucrânia, que é a que está sendo invadida. Mas se eu sair da bolha, é guerra, né? E a Ucrânia está certa, não, e a Rússia está certa, não, os dois estão certos. Teria que deixar isso para lá 3 minutos e pensar que estão morrendo pessoas sem apoiar nenhum dos dois lados, tá? Vamos pegar essa base. Por que diabos as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia foram paralisadas logo nas primeiras semanas a pedido do Boris Johnson, que foi lá visitar Kiev, e a imprensa não cobriu isso na época? Você pode ficar de qualquer lado, você pode ser a favor ou contra a suspensão das negociações de paz, tanto faz, é direito seu. Mas por que isso não foi para a imprensa? Né? Para as pessoas poderem discutir isso abertamente e julgar de acordo com seus valores pessoais. Mas são temas secretos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mais ou menos, vamos supor, Johnson foi lá, melou a coisa e os britânicos, sabendo disso, ficaram uma pistola. Vamos dizer que a população ficou uma pistola. O Johnson teria que ser julgado pelos seus eleitores no futuro a partir das ações dele. Não é direito dos eleitores saber disso para poder julgar o cara no futuro? Mas se eu sair da bolha, ele poderia ser julgado erroneamente, foi a coisa certa que ele foi fazer na época. Então aí sim, de novo, é mais um caso de nota 10 escondida. O cara vai, cancela o tratado de paz dos caras, era coisa séria a ser feita e esconde-se. Não faz sentido, gente. Agentes públicos não são escolhidos para tomar decisões independentes dos seus eleitores. É evidente que existem decisões impopulares, mas quem deve julgar isso no final das contas é o eleitor pelo conjunto das decisões do político. E aí ele compara com o conjunto de decisões ou propostas da oposição e isso vai para um processo democrático. E não falar, isso aqui pode não dar certo, pode não gostar, vamos dar uma escondidinha porque é o certo a ser feito, mas eu não devo contar para ninguém. Eu não caio nessa, tá? Portanto, se Boris Johnson fez o que deveria ter feito, caberia a ele voltar para o Reino Unido e dizer, olha gente, nós melamos a negociação de paz lá pelo bem da Ucrânia e do Reino Unido, por quê? Por isso, por aquilo. Inocência minha dizer isso? Talvez. Mas se a gente pode abrir mão de ser informado de algumas coisas, a gente está se permitindo se deixar levar para qualquer coisa, que é exatamente o que está acontecendo hoje em dia, mais do que nunca. Sim, o Estado sempre escondeu coisas, sempre teve seus segredos, mas gente, vai por mim, o nível de canalice atual ultrapassou qualquer barreira. E por que isso no final que a gente está discutindo? Por causa do tema da semana. Praticamente todo mundo falando da USAID. Não pode fechar o cofre porque eles ajudam criancinhas. É mesmo? Se é para ajudar criancinha, porque só agora a maior parte das pessoas está sabendo para que serve o USAID, por que nos fala antes? E eu vou dizer a maior parte, quando eu digo a maior parte das pessoas está sabendo agora, porque bastante gente, eu posso dizer assim, você, nós já sabíamos o que eles faziam antes. O que mudou é que agora nós não somos mais chamados de teoristas conspiratórios, tá? Antigamente a gente era maluco. De novo, a história USAID é igualzinho a história da medalha escondida do papai e da mamãe. De novo, nós ajudamos criancinhas e fazemos outras coisinhas relacionadas a direitos humanos. Que legal, que coisinhas. Não, deixa pra lá, porque a gente é modesto, a gente não vai contar. E dentre as coisinhas financiadas pela USAID, tá uma das coisas mais escabrosas que nós já vimos ultimamente, e ela aponta para um paizinho que ninguém dá nada por ele, que é a Guatemala. E que nós não vamos entrar nesse assunto hoje, e nem sei se a gente vai ter estômago de fazer um programa só sobre isso, porque daria. Mas é dessa pseudo-falsa modéstia da USAID que milhares de crianças de todo mundo vêm sendo disponibilizadas para toda forma de sofrimento pelo mundo afora, tá? Então, gente, me permitam não acreditar na modéstia dessa turma. O bom é que agora a maior parte das pessoas de bom senso também não acredita mais. Beleza? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos deixar nosso Pix aí para uma doação. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais pingado não é seco. Ou pedir para vocês passarem na nossa loja,
lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. É isso aí então. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.